Doutor Guilherme Rezende, ele que é médico, atuando hoje lá no posto de saúde do São Mateus e nos colocou aqui também, está dando aula na Faculdade de Medicina, né? Seja bem-vindo, doutor. Uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Sorriso FM na Voz do Povo. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom, doutor, o assunto pelo qual nós o convidamos aqui hoje tem a ver com o tempo, esse clima seco, né? Agora está prometendo até chegar um friozinho aí, que às vezes fica um pouco mais difícil de respirar ainda. O que o senhor pode dar de dicas para a nossa comunidade? O que o senhor pode nos dizer sobre o efeito disso no corpo humano, no nosso organismo? Então, né, toda vez que a gente vai falar de clima seco, principalmente quando a gente fala a essa época do ano, que a gente fica 2 meses, às vezes 3 meses, ou até mais aqui sem chuvas, acaba que a umidade baixa muito. E daí, quando a gente fala de umidade, uma das coisas que a gente tem que lembrar muito é quais são os valores de referência que a gente acha interessante, né? O ideal é sempre ser maior que 60%. Só que aqui no nosso centro-oeste, no nosso cerrado, volta e meia a gente vai baixar menor que 20, que liga o alerta. E quando é menor que 12, é realmente uma situação de emergência. Quando a gente fala disso, o que é impactante mesmo, você fala assim, principalmente na parte do olho, que a gente às vezes vai ter uma sensação de olho seco, o olho irritação, fica né? Perfeito, uma coceira ali. E às vezes não é nenhuma conjuntivite, é realmente o clima que fez essa sensação. Outra coisa que a gente vai ter afetado é muito o nosso nariz. Acaba que nessa época, principalmente as crianças e as escolas começam a falar assim que, nossa, as crianças começaram a sangrar mais o nariz. Toda hora vem alguém com sangramento no nariz, tanto na UPA quanto no próprio posto, né? E daí o que a gente faz é realmente, além de ensinar as crianças a ensinar a mãe, os professores também a lidar com o sangramento nasal, a gente começa a falar da orientação, que é justamente, dependendo de quem for a criança, qual for o quadro, a gente fazer mais lavagem nasal para deixar aquela mucosa mais irrigada, mais hidratada, né? Dá para fazer com água isso ou tem que ser um soro, algum produto específico? O ideal é soro, mas você fala assim, não, eu tenho em casa aqui água da torneira, assim, posso começar a fazer pelo menos com a água da torneira, assim? É um jeito, digamos assim, um jeito que a gente consegue uma melhora, né? O mundo maravilhoso, às vezes, dependendo do paciente, tem mães, assim, que tem um sangramento muito recorrente, aí às vezes a gente faz até uma nebulização uma vez ao dia, justamente para deixar aquela... Para ajudar, no caso. Perfeito. Daí é uma situação um pouco mais delicada, daí a gente faz para deixar aquela mucosa bem hidratada. E mais o principal, né, ainda mais que fala que o frio está chegando, é a parte de via aérea, né? A via aérea a gente começa a ter, com o clima seco, a gente tem um paciente, às vezes, que leva a uma desidratação, faz com que a gente pense realmente que ele tenha uma maior chance de ter uma agudização de uma sinusite, né, aquela sinusite crônica, nessa época que fica mais seco, para fazer a drenagem ali do muco dos seios paranasais fica mais difícil, e daí esse paciente tem mais agudização de crise de sinusite. Além disso, tem maior chance de ter as infecções de garganta. Acaba que, como a mucosa não está irrigada, né, não está hidratada, acaba que a defesa fica um pouco menor, fazendo com que a gente tenha mais suscetibilidade a ter infecções de garganta. Ainda mais que agora a gente começa, às vezes, a fazer um clima mais frio, e a gente ainda mais fecha as nossas casas, daí que fica mais difícil. Menos arejado, Perfeito. Mais complicado. Isso, perfeito, isso mesmo, fica pouco arejado, então... dependendo ainda de como a gente vai fazer a higiene, se você passa uma vassoura em vez de passar um pano úmido, toda aquela poeira que estava acumulada sobe também e leva a gente ao principal, que é aqueles pacientes que têm crise de rinite, né? Crise de rinite alérgica, começa a ter aquele paciente que já tem asma, tem até uma maior crise de asma, assim, uma maior gravidade da crise de asma. Em geral, é mais isso quando a gente fala de clima seco. É o que afeta mais no corpo da gente, a parte respiratória também e os olhos, então, pelo que o senhor disse. Perfeito. No trabalho de prevenção, o que ajuda bastante? Tomar água é importante? O que a pessoa pode fazer aí, além de colocar essa umidade direto no nariz, no caso, que seria preferencialmente o soro, mas que pode ser hidratado com água também, que o senhor disse. Perfeito. A principal, quando a gente vai falar de calor e baixa umidade, uma das coisas que a gente vai pensar, principalmente, se você joga para ver na internet, às vezes vai falar assim, o calor mata X mil pessoas. Não é que a pessoa chega com insolação, é que você bota essas pessoas, por exemplo, elas já têm uma doença de base,
Né? Então, assim, ela tem uma insuficiência cardíaca, daí ela vai ficar numa fila, num tempo seco, acaba que a chance dela ter uma descompensação dessa insuficiência cardíaca e levar, às vezes, a uma internação em UPA ou até em hospital regional é maior. Então, o que você começa a prevenir? Primeiro que você faz essa paciente evitar esses ambientes. Se ela tem alguma patologia de base, você previne ali. Se tem asma, por exemplo, você cuida mais ali das poeiras de casa, do ambiente de... Melhor um pano úmido do que a vassoura, Perfeito. no caso. Como Daí, no caso de insuficiência cardíaca, por exemplo, ou outras doenças assim, você evita que ela passe grandes episódios de calor ali, que tenha alguma... digamos, bote ela em alguma situação de desequilíbrio. Para fazer isso ainda, você melhora a roupa dela, né? Faz com que ela use roupas mais leves, melhora a hidratação. Qual que é o tanto de água que tem que tomar? Em geral, a gente fala 2 litros, mas 2 litros é bem genérico. Quando a gente fala de ciência mesmo, você quer uns 35 ml por quilo. Então, um cara que tem 100 quilos, ele não tem que tomar 2 litros, ele tem que tomar 3 litros e meio. Uma paciente de 60 quilos, ele tem que tomar em torno de 2,100, 2 litros e 100. E daí que você vai falando assim, esse é o ideal, né? Quando você fala assim, e não é um número tão grande, porque quando você trata um paciente com dengue, por exemplo, que você vai hidratar ainda mais ele via oral, aí você faz até 60 ml por quilo, que vai chegar até, dependendo do paciente, 100 quilos. Você quer que ele tome até 6 litros de água por dia, no sentido que às vezes ele vai tomar em suco, água de coco, beleza? Mas você quer que ele tome em líquidos ali. Importante é se manter hidratado, então. Perfeito. Com água ou com outros sucos de preferência. Alimentação é importante cuidar também, doutor? Perfeito. É nessa hora que você ganha muito valor aqueles lanches com frutas, aquelas verduras, aqueles legumes, que são alimentações mais leves. Não é interessante, por exemplo, num dia muito seco, muito quente, uma feijoada, né? Acaba que a chance de levar um mal-estar é maior. Então, é nesse sentido que a gente começa a ter um equilíbrio até na nossa alimentação. Muito bem, eu estou com uma pergunta de ouvinte aqui, vou pedir que o doutor ouça aí, por gentileza, e a produção para abrir para a gente o Fala Cidadão, pode ser? Ela está perguntando diretamente ao doutor. Vamos lá. Dia. Bom dia. Gostaria que perguntasse para o doutor, e pessoas de idade, minha mãe está com uma tosse só à noite. À noite, na hora que deita ela na cama, ela começa com a tosse. E vai 2 horas, 3 horas que ela tosse. Uma inalação só com soro ajudaria? Porque eu já dou xarope, essas coisas, e parece que xarope alérgico, essas coisas, e parece que não está ajudando. Ela falou aqui ainda que tem 88 anos essa senhora, doutor. Então. Graças a Deus, né? Chegou nos 88. Amém, não, vamos cuidar sim, muito bem dela, inclusive. O ideal, sempre que você fala de um paciente de 88 anos, é que ele vá no médico realmente ser consultado, né? Mas assim, quando você fala para mim que já está em uso de vamos considerar que ela já foi em consulta, já passou antialérgico e não teve melhora, uma das coisas que a gente vai olhar assim é qual é o ambiente dessa paciente, né? Você fala assim, uma das coisas que mais faz agudização de asma, por exemplo, é você olhar para o quarto do paciente, ver se não tem algum mofo, alguma cortina, algum tapete, e daí você tira esses, digamos assim, esses tecidos que acumulam em poeira e faz com que o nosso paciente tenha uma higiene, digamos assim, higiene do ar melhor. Então, primeira coisa, se considerando que essa paciente já passou em consulta e não teve melhora, eu olharia... Ela disse que aqui já levou, ela respondeu aqui, já levou no médico. Já. Perfeito, então daí eu olharia muito bem como é a casa, poderia fazer sim uma higiene nasal, acaba que uma nebulização, sim, uma inalação. A única coisa que eu não gosto muito de hidratar perto da hora de dormir, mas acaba que eu acho que, em geral, às vezes o paciente acorda no meio da noite com uma crise de tosse, então eu faria até 3 vezes de nebulização, mas a última até 5 horas da tarde. E, beleza, e daí eu reavaliaria, porque é que 88 anos a gente ainda vai ter um carinho maior, acaba que 88 eu ainda consultaria ela novamente. O senhor levaria novamente ao médico, se fosse o caso, já que o xarope não está auxiliando, né? Sim, com certeza, 88 O senhor Guilherme hoje, perguntinha do ouvinte. Com esse tempo seco, tem uma dúvida sobre temperatura correta de usar o ar-condicionado para o bebê, porque até a gente que é adulto resseca também o nariz dela mesma com um umidificador. Outra aqui também perguntou se tem temperatura indicada, que seria o ideal para a pessoa sobreviver. E aí tem os áudios também que a gente vai trazer daqui a pouquinho de ouvintes perguntando. Perfeito. Toda vez que a gente vai regular o ar-condicionado, o ideal é que a gente coloque uma temperatura que fique agradável o resto da noite, né? Eu não sei, cada um de nós tem uma forma de lidar, né? Tem
pelo menos lá na minha casa, existem os homens e as mulheres. Os homens, eles adoram botar a temperatura lá embaixo, botam Muito 16 e daí no meio desliga e beleza. Se ficar um equilibrado até para gente adulta, daí é mais gosto mesmo, realmente não tem muita ciência. Mas quando você fala de um bebê, o ideal é que você evite uma amplitude térmica muito grande. Então, você não quer que fique nem muito frio, nem muito quente. Então, é ideal você botar de 20 a 22 graus ali, tá ótimo até. Se o bebê é mais recém-nascido, daí mais de 22 graus, pelo menos, tá? Mais de 22. Mais de 22. E daí, acaba que quando você fala do umidificador, eu não sei como é a casa de vocês, mas na minha casa, quando eu era criança, a gente não era muito bem, a gente botava panela, né? Botava panela de água. Beleza, daí estava até comentando aqui, a gente tem um estudo de 2021 que colocava justamente a bacia d'água, a toalha molhada e o umidificador. A bacia d'água ela não tinha uma importância muito grande, não fazia tanto impacto ali na umidade do ambiente, mas a toalha sim, e o umidificador também. Só que a toalha e o umidificador, eles têm um impacto num raio de ação. Então, assim, o umidificador, até 2 metros, ele tem uma importância na mudança do ambiente ali. Então, se você botou ele no canto do seu quarto e você dorme no outro canto, esse umidificador ele não fez efeito para você. E quando você bota a toalha, mesma coisa. Você tem que botar a toalha perto da sua cabeceira, o ideal. E daí, quando você vai falar que você vai mexer com o umidificador e a toalha, essas coisas, é interessante você realmente ter uma boa higiene do seu ambiente. Então, se você botou o seu umidificador voltado para a sua cortina, a chance daquela cortina acumular fungo se você não fizer uma boa higiene é grande. Então, quando a gente falou, lembra da asma no bloco passado, que uma das coisas que você vai chegar e olhar na casa do seu paciente é se não tem mofo ali. Mofo é uma das principais causas de crise de asma, crise de resfriado persistente, por aí vai. Então, quanto à temperatura é isso, quanto ao umidificador, a umidade, a forma de lidar com ele, acho que eu esclareci bem. Tinha mais alguma pergunta? A pergunta aqui da ouvinte, até gostaria que o senhor ouvisse no fone, vou deixar ela perguntar, que ela vai explicar, que ela viu uma reportagem sobre o umidificador e está preocupada. Bom dia, Marlene, é a Bruna do Santa Clara. Eu queria perguntar do doutor, eu vi numa entrevista na televisão que o umidificador no quarto, mesmo nesse tempo, né, seco, ele não é recomendado pela proliferação de bactérias, né? E eu queria perguntar para ele se realmente é isso ou se devo usar, principalmente quarto de criança. Perfeito. Então, toda vez que você vai usar qualquer aparelho, assim, o bom da toalha é que você botou ela hoje, amanhã provavelmente você ou vai botar ela para lavar ou ela vai fazer alguma higiene com ela. O umidificador, por exemplo, eu falo as coisas aqui, mas a minha mãe também não me ouve. Mas eu falo assim, mãe, quando foi a última vez que você limpou o umidificador? Tem que limpar? Então, sim, tem que limpar. Se não limpa, realmente aumenta a chance de proliferar fungo, proliferar bactéria, um monte de, digamos assim, causadores de doença. Então, você tem que fazer aquela higiene toda. Às vezes, dependendo de quem é por exemplo, tem uma criança. Uma criança, dependendo do bebezinho que a gente estava falando agora há pouco, com certeza eu faria uma higiene muito especial desse umidificador, sabe? Deixar ele de molho, perfeitamente como qualquer, digamos assim, como se fosse até uma madeira, digamos assim. Você não fica esterilizar, fazendo... meio que esterilizar. Pode usar o quê? Que boa água sanitária, nesse caso, ali um pouquinho? O que usaria como é para plástico, fazer? né? Tem que olhar certinho sobre... O que ele pode usar ali para limpar, no perfeito. caso? Agora eu não vou saber certinho Mas qual não o é material. só passar uma aguinha, não. Não é só uma aguinha, não. Tem que lavar com água e sabão. Perfeito. O mínimo água e sabão e dar uma esfregada ali com certeza. Daí depois eu me informo para não falar coisa errada, mas... tranquilo, a gente entende. Sobre tá quais são os produtos que pode usar para higienizar um umidificador. Mas, assim, fora isso, se você tiver um aparelho muito bem higienizado, daí sim ele é interessante e seguro. Longe das cortinas, né? O senhor dizia. Das cortinas, perfeito. Porque no tecido vai jogando a umidade, ele vai criando um mofinho ali, né? Perfeito. Porque não lava todo dia a cortina também. Tem mais perguntinha aqui, deixa eu colocar essas duas juntas já e o senhor ver o que pode ser dito a respeito dessas situações que o ouvinte está mandando. Eu queria saber se o remédio é repetido, assim, tomando direto, se ele causa mal também para o pulmão. Que a minha filha tinha bronquite crônico dos 4 aos 16. Aí ela está 2 anos no Paraná e nunca mais deu a crise. Eu queria saber se é devido, cada vez que ela sentia
o mal-estar dava o mesmo remédio, ou se é por causa do clima que mudou. Daqui para o Paraná, o que ela queria saber, se é isso ou se é um remédio que está usando direto, que de repente não estava mais fazendo efeito. Então, assim, o remédio, a gente não falou o nome do remédio, né? Mas dependendo do remédio que você tem, você pode usar ele tranquilamente, cronicamente, né? Tanto que volta e meia a gente, principalmente idoso, você vai falar assim, e aí, dona Maria, que remédio você usa? Uso, por exemplo, o remédio de pressão, losartana, há quantos anos? 20 anos já, daí beleza. Então, não tem problema não. Quando você fala principalmente desse quadro, por exemplo, de 4 a 16 anos, uma das doenças que mais você vai pensar é asma. E daí a asma, sim, você vai usar as bombinhas de resgate, às vezes você vai subindo as medicações, vai para corticoide, sobe dose de corticoide, até que chega no famoso Alenia, por exemplo. Beleza. Aí, essas medicações você vai sempre tateando o seu paciente. O que é tatear o paciente? Tatear é você falar assim, ele está hoje só com salbutamol de resgate e ele está tendo muitas crises. Por exemplo, quando você fala de asma, você vai falar de sintomas diários, sintomas noturnos, crises e bombinhas de resgate. Então, você fala assim, sintomas diários. Pô, doutor, eu estou na escola e volta e meia me dá uma falta de ar e eu não estou fazendo quase nada. Outro, eu acordo com falta de ar. Quantas vezes por semana? Daí você vai tateando e ver qual que é o nível da gravidade desse paciente, se ele está controlado ou ele não está. Se ele não estiver controlado, você sobe medicações até que você controla. E daí, que nem a filha da senhora, se bota 4 a 16, se você manteve tanto tempo, é porque ela não tinha, digamos assim, uma cura ou um estado que você tiraria todas as medicações. Depois que você começa a falar, consegue descalonar as medicações e ir tirando uma por uma, chega um momento que você fala assim, ela está só na bombinha de resgate. E um dia esse paciente fala assim, e aí, como que você está? Cara, não uso essa bombinha faz mais de 3, 4 meses. Aí você vai falando assim, você deixa ela só com a bombinha, porque asma é uma doença traiçoeira pra caramba, então você não bobeia muito com ela, daí você deixa ela com a bombinha, mas ela só usa se necessário. Então, assim, e quando você fala de uma asma, eu, por exemplo, sou um paciente assim também, existe uma asma transitória que até os 12 anos, 12, às vezes 15 anos, esses pacientes, eles ficam tendo crises recorrentes e depois eles melhoram. Quem tem crise a partir dos 20, realmente você vai achar que ele vai ter asma pro resto da vida. E daí se você fala assim, e o ambiente influencia? Influencia demais. Tanto que você fala assim, por exemplo, eu sou de Campo Grande. Lá tem estações muito bem definidas em que agora fica fazendo frio. Nossa senhora, para mim é lá... inverno. Lá Proibitivo a visita lá nesse período. Meu Deus, eu vou lá, eu sempre sofro lá com a minha rinite. E daí você fala assim, aqui já no Mato Grosso eu sou mais tranquilo por causa do nosso calor aqui, nosso clima mais, para mim, para o Guilherme especificamente, é muito bom. Então, sim, quando você fala assim, tem a ver com a idade dela, eu com certeza vou achar que vai ter a ver com a idade dela. Se você achar que tem a ver com a localização, a cidade, para mim também vai ter realmente uma influência importante. E daí... e influencia também como foi o tratamento, né? Vamos valorizar, às vezes o médico dela mandou muito bem e... Acertou em cheio, e curou ela aí. Muito bem, estão perguntando ainda sobre o umidificador. Ela disse, posso colocar algum aroma no umidificador? Eu coloco bem perto da cama, se é recomendado. Recomendado é uma palavra muito forte, né? Para botar em aroma no umidificador. Mas você fala assim, a princípio... não é proibido. Não é proibido, não. É só o que se pode dizer a respeito disso. Muito bem, bem colocado, doutor. Tem mais uma fala que é para o senhor aqui. Não chega a ser pergunta, mas olá, eu vou bom rodar. Dia, Marlene. Bom dia, galera da Rádio Sorriso. Gostaria de dizer que o doutor Guilherme é um ótimo profissional, que seria muito bom que a gente pudesse contar com mais profissionais gentis e educados como o doutor Guilherme. Parabéns, doutor Guilherme. Silvana, aqui do bairro São José. Já tive o prazer de ter sido consultada por ele. Muito bem. Muito obrigado, Ana Silvana. Muito obrigado. Tem mais uma fala aqui, essa pergunta. Dia. Eu queria saber, doutor, qual é o medicamento que eu tomaria agora? Porque assim, eu fui asmática a vida inteira. Mas há 6 anos eu não sentia nenhuma crise. Esse ano já fui no UPA 3 vezes, com crise fortíssima. E eu não queria mais estar tomando Berotec por causa que eu tenho uma arritmia cardíaca. Toda vez que eu tomo, falta pouco a morrer. Eu queria saber qual é o medicamento que eu poderia tomar agora para evitar as crises.
Então, o Berotec, inclusive, o nosso famoso Berotec, ele saiu de produção, né? Ele parou de ser fornecido. Fabricado? Isso, ele não tem mais o nosso o Berotec, ou o famoso fenoterol. E daí, hoje, a gente não tem mais ele. Só que eu vou ter que realmente apelar para a minha ética, que se eu falar para você, use esse remédio sem te consultar, sem te olhar... Ela precisaria procurar um médico mesmo, né? Eu Perfeito. imaginei que o senhor fosse dizer algo nesse sentido, né? Perfeito. Daí, assim, mas a gente tem muita coisa, assim, inclusive na rede, tá? Você fala assim, beleza, volta e meia eu falo aos meus pacientes até, você fala assim, tem um mundo maravilhoso, um mundo público, não, mas eu sou milionário, tudo bem. Acaba que hoje, para o paciente asmático, assim, não tem quase nada que eu peço para ele comprar, não. Quase tudo tem na rede. É do SUS mesmo. Então, é fornecido pelo SUS. Então, assim, hoje, se você está falando assim, estou usando o Berotec, eu acho que, se duvidar, não é o Berotec, é um parecido com ele. E se você não tem que nem a gente estava falando, existe 5 degraus ali de asma, né? Então, se você fala assim, se você não está melhor, não está bem com o atual degrau de tratamento que você está usando hoje, é interessante subir. E daí existem os corticoides, por exemplo, que são medicações realmente que hoje a gente acredita que são transformadores de desfecho, que a gente fala, que são realmente essas medicações que fazem nosso paciente ter uma mudança de vida e tudo mais. Então, se você fala para mim sobre Berotec, tem muita coisa para ser feito ainda. Então, além disso, então tem que procurar o médico mesmo, né? E assim, mas se a senhora está falando várias vezes, assim, é interessante ir no posto, tá? Eu digo isso porque eu sou esse médico às vezes. Às vezes a gente fica, não, vai lá, vai aqui, não. Vem na gente, vem ali no posto. SUS que vai ser bem atendido lá, né, doutor? Vai ali no posto da senhora, não sei se a senhora falou do seu bairro, porque eu fiquei com São José na cabeça, mas vai no posto da senhora, às vezes a senhora vai ser muito bem atendida ali e realmente ele vai... Porque o duro maior é que nem eu estou falando. Você fala assim, beleza, se essa paciente não está bem nesse degrau, como que eu sei qual é o degrau que ela está? Porque ela me contou. Mas às vezes o paciente fala assim, eu estou tomando um remédio que não está melhorando. Qual é o remédio? Eu não sei, eu sei que eu não estou melhorando. E daí você... Não tem como fazer avaliação, né? Isso. Tem que realmente ter a certeza, né, E daí doutor? você vai subindo as medicações, porque daí você fala assim, ô Guilherme, ô doutor, não melhorei ainda. Daí, dona Maria, deixa eu ver aqui. Mas eu já estou no 2º degrau. Beleza, eu sei que se eu estou no 2º degrau, eu sei qual é o 3º. Então, eu vou subir aqui. Eu entendo quem é essa paciente, eu sei exatamente quem ela é. Outra coisa, você fala assim, vai lá no UPA, depois do UPA você vai no outro PINHA, depois no outro PINHA você vai nesse posto, depois nesse posto você vai lá no 13. Aí fica mais difícil porque realmente fica desorganizado o tratamento. É por isso que você fala assim, acaba que o SUS ele é bem legal, porque o raciocínio é esse. É você falar assim, ótimo, eu tenho um médico que ele me entende. Beleza, e se ele não conseguir resolver? Ele vai me encaminhar para alguém que vai conseguir. E daí, é nesse sentido que você fala que o segmento é interessante, sabe? Porque você... Às vezes a gente vai conversando aqui e parece que você vai acertar na primeira. E não. Às vezes você fala assim, eu acerto lá na segunda, eu melhorei parcialmente na segunda, resolvi na terceira, na quarta a paciente já tirou o remédio por conta, daí ela piorou, quer saber se volta. E daí você fala assim, nossa senhora, não, deixa eu organizar esse quadro. E a organização do quadro da saúde de um paciente é que é legal. É você realmente falar assim, ótimo, agora a senhora eu vou encaminhar a senhora para pneumo, mas a senhora já está bem, mas eu quero fazer uma tomografia e não vai ser liberado porque eu sou um médico generalista. Aí você entendeu como funciona o SUS e você está usando ele a seu favor. O duro é quando você fala assim, não, eu estou vindo aqui que eu quero uma ressonância de corpo inteiro. Não, acaba que daí realmente não funciona dessa forma. Você fala assim, não, estou fazendo um acompanhamento, não estou melhorando, comecei a ver que eu tenho esse risco dessa doença. E é nesse sentido que o acompanhamento a longo prazo, ele é uma coisa que, se bem feito, ele é transformador. Perfeito. Chegou aqui um parabéns, doutor Guilherme. Que aula, diz o ouvinte aqui, batendo palminha para o senhor. Muito obrigado. De Vera, chegou a pergunta, município de Vera ainda para a gente, precisamos ir fechando com o doutor, mas aproveitando a sua presença. Meu filho operou da adenoide, mesmo assim sofre com muita bronquite ainda. É normal? Ela pergunta. Acaba que são duas doenças diferentes, né? A adenoide, você fala assim, a adenoidomegalia, né, que digamos assim, é um dos estrutores de defesa do nosso corpo, né? Você fala assim, tirei a adenoide. Em geral, quando você tira a adenoide, principalmente aqui no nosso nortão, volta e meia tira a adenoide e tira as amígdalas junto, né? E daí você fala assim, ótimo, acaba que esse paciente, o que você fez? Você diminuiu, melhorou ali para ele respirar pelo nariz, em geral, vai falar é um quadro de um paciente que vai ser quase sempre respirador oral, então você vai ver ele sempre de boca aberta, assim,
porque ele não consegue respirar direito pelo nariz. E daí, quanto às amígdalas, às vezes ele vai ter infecção recorrente, e se ele tirou, ele não vai ter tantas infecções de garganta, mas às vezes, inclusive, ele ainda pode ocorrer uma ou outra, mais raramente. E daí você fala assim, e o que isso tem a ver com a bronquite? Então, a bronquite já é uma infecção da via aérea inferior, então a gente está falando dos brônquios, e o brônquio é um jeito de falar de, digamos assim, os túneis do nosso pulmão. Quando você fala o final ali do pulmão, são os alvéolos. E daí você fala assim, esses túneis, quando você fala de bronquite, existe às vezes a gente vai falando assim, meu filho tem bronquite. São várias bronquites que existem. Se você falar de bronquite infecciosa, é um jeito bonito de falar de pneumonia. Se você falar de bronquite asmática, é um jeito bonito de falar asma. Então, assim, bronquite alérgica é um jeito que, um paciente tem uma crise alérgica, às vezes faz impacto ali no pulmão. Então, assim, é nesse sentido que você vai falar qual é a bronquite desse paciente. Quando você fala para mim que a adenoide dele, ele tinha uma adenoidomegalia, por exemplo, eu vou pensar muito em um paciente que tem uma atopia, que falam de um paciente que tem uma tendência a ter alergias e tudo mais. Então, eu pensaria mais nisso. Daí, eu pensaria em um tipo de medicação. E daí, mais uma vez, teria que ver quais medicações que ele está em uso e ir subindo as medicações dele. Ajustar, né, doutor? Perfeito. Muito bem. Algo mais que o senhor queira nos deixar dito aqui? É professor mesmo. Deu para ver, já são 11h22. Então, a hora passou rápido demais, doutor. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelo espaço. Sempre bom, sempre muito bom. Parabéns. Tem mais pessoas aqui enviando parabéns para o senhor, inclusive, pelo trabalho que o senhor desenvolve já, doutor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Agora